Sejam bem-vindos ao canal A Lanterna de Diógenes, nosso primeiro vídeo, titulado O Cinismo na Tradição Árabe. Posterguei bastante esse primeiro vídeo, porque justamente estava procurando algum tema que fosse realmente interessante, para a gente trazer. Como o próprio nome denuncia, esse vídeo vai ser sobre a recepção, sobre os ditos cínicos na tradição árabe. Esse vídeo é inteiramente baseado no artigo de Dimitri Gutas, onde ele traz informações, ele resume várias informações valiosas sobre o cinismo na tradição árabe, e, enfim. E esse vídeo, ele tem, a proposta desse vídeo é ter dois movimentos. No primeiro momento a gente vai apresentar essas considerações gerais, e por que essas anedotas novas, por assim dizer, novas entre aspas, são interessantes para a gente estudar, ter elas em mente. E no segundo momento desse vídeo eu trago alguns exemplos, algumas anedotas, para a gente conhecer algumas dessas 194 anedotas. Quase tudo que sobrou sobre o cinismo na tradição árabe tem alguma correspondência na tradição grega, ou até mesmo pode ser encontrado na tradição grega. O filósofo mais importante, por assim dizer, o filósofo mais destacado na tradição árabe é Diógenes de Sinope. Certamente porque ele é o principal filósofo da corrente cínica, mas porque as anedotas e os apotegmas que a gente tem de Antístenes na tradição árabe são muito difíceis de ser estudados. Os textos de Antístenes, eles não são muito conhecidos, esses textos de Antístenes na tradição árabe, eles não são muito conhecidos, porque os estudiosos eles têm problema para identificar, classificar e autenticar essas histórias sobre Antístenes ou de Antístenes na tradição árabe. Há quatro grandes fontes no período medieval islâmico, nessa antiguidade islâmica, nesse medievo islâmico, que vão compilar os ditos cínicos. E essas fontes que a gente vai apresentar aqui agora, elas são os maiores compiladores. A maioria dos ditos feitos, apotegmas, anedotas sobre Diógenes de Sinope são encontradas aí. A primeira fonte é do Hanayu ibn Ishaq. Me desculpem, eu treinei bastante a pronúncia, mas eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Então, se tiver alguém aí que tem uma fluência em árabe e tal, e puder auxiliar a gente, eu também até agradeço. O Hanayu ibn Ishaq ele também tem muitos estudos, não só em cinismo, mas sobretudo, ele era médico, então ele sempre tem muitos estudos em Galeno, e claro, não podia ser diferente também em Aristóteles e em Teofrasto, que dominava aquele período ali, aquele medievo islâmico. Ele teria vivido entre 809 até 873, que é quando começa a eclodir essa ebulição de ditos, anedotas e apotegmas cínicos no medievo islâmico. A segunda grande fonte é o Ibn Hindu. A gente não sabe quando ele nasceu, mas a gente sabe que ele é um pouco posterior ao Hanayu ibn Ishaq. A gente sabe que ele morreu por volta de 1119 ou 1129. Há um debate aí, ele morreu entre esse período. A terceira fonte é o Mubassir ibn Fatik. Nós não sabemos muita coisa sobre ele, mas o que nós sabemos é que ele escreveu, ele compilou, fez essa compilação por volta de 1048 a 1049, nesses 2 anos aí, 1048 e 1049. E por fim, a última grande fonte é o Siwa al-Hakima, que é uma espécie de compilado de textos, não é um autor nesse caso aqui, é um compilado de textos que foi escrito por volta de 1000 depois de Cristo, então redondinho, no ano 1000 ali. Nós conhecemos esse texto, Siwa al-Hakima, através de dois autores, Sarastani e Sayarazuri. Esses dois autores, Sarastani e Sayarazuri, são um pouco posterior, quase um século depois, mas mesmo assim eles ainda tratavam, eles ainda utilizavam esses textos. Então, através desses dois autores a gente conhece esse Siwa al-Hakima, que é uma grande fonte, é bastante citado na hora que você vai ver as anedotas, você vê bastante referências a esse texto. E agora, uma das coisas mais interessantes desse artigo do Gutas é que ele faz uma estatística, ele faz um levantamento muito interessante. Ele dá, para dar a dimensão para a gente que está lendo, para nós que estamos lendo, do quão importante essa tradição árabe para os estudos cínicos. Não é muito pouco conhecido, às vezes a gente nem sabe que existe, às vezes a gente sabe que existe, mas a gente não dá muita importância, mas enfim, o modo como ele argumenta no seu artigo, como ele demonstra, que ele faz esse levantamento, mostra que é muito útil e muito importante essas anedotas da tradição árabe. Ele vai dizer o seguinte, que em árabe foram conservados 428 histórias atribuídas a Diógenes. E aí ele vai começar a fazer um filtro. Dessas 428 histórias, ele vai dizer que quase da metade, ou mais da metade, são muito parecidas, são muito iguais ou muito parecidas, então ele vai fazer um filtro e vai tirar algumas delas. E vai sobrar para a gente 194.
Das 194, a gente pode, né, dizer que há uma alta confiabilidade. Né? De acordo com o levantamento feito pelo próprio Dmitri, há apenas 6 anedotas desse grande bolo de 194 que são, né, que a gente sabe com certeza, que a gente pode dizer com certeza que não são de Diógenes, né, são falsamente atribuídas a ele. Você tem 428 no total. Né? Dessas 428, ele reduz para 194, porque algumas vão se sobrepor. Das 194, 38 também existem na tradição grega. O que resta para a gente? 156 anedotas. Das 156, 6 são certamente atribuições falsas. Das 150 restantes, 24 são possivelmente falsas. Então, resta 126 novas anedotas para a gente estudar, para a gente nos debruçar. Né? Então, enfim, né? São, por assim dizer, 126 anedotas inéditas, né? Por assim dizer, que a gente pode, né, o Gutas ele diz que a gente pode confiar que de fato, né, são atribuídas a Diógenes. E Dmitri Gutas segue em seu artigo tentando demonstrar a importância desses textos cínicos da tradição árabe para os nossos estudos. E Gutas vai usar a compilação que o Gian Antoni faz, né, o Socraticorum Reliquiae, né, publicado entre 83 e 85, né, o artigo dele foi escrito para o Colóquio Internacional de 91, então assim, ele mesmo se explica em nota de rodapé no artigo que não tinha o segundo estudo do Gian Antoni, né? Então assim, ele vai usar essa primeira versão do Gian Antoni, e ele vai dizer o seguinte, o Gian Antoni ele faz um levantamento onde há 592 ditos, feitos, apotegmas, anedotas. Então você percebe que as 126 anedotas na tradição árabe não são um número desconsiderável. Você não pode ignorar esse número, que é significativo. Né? Você aumenta em 21% a quantidade, né, de anedotas e de ditos atribuídos ao cinismo, né, da tradição cínica, né, de 592 para 718. Né? É bastante coisa. Além disso, Gutas segue tentando, né, mostrar a importância dessas anedotas da tradição árabe sobre o cinismo, quando ele faz o seguinte levantamento. Dos 718 ditos cínicos, 59 são latinos e o restante é grego. Você percebe que, quando você pega esses ditos totais, né, os 718, você percebe que 74% são em fontes gregas, 18% são fontes árabes e apenas 8% é de uma tradição latina. Essas anedotas da tradição árabe se tornam uma segunda fonte de estudo, né? Talvez é a mais importante. Aí você pode discutir se a segunda é mais importante ou não, porque você pode dar mais pesos, por exemplo, a testemunhos como, né, os testemunhos romanos, né, que ainda tinha muitos cínicos romanos. Né. Aí você pode ver os critérios, né, mas de fato é um número que a gente não pode ignorar. Visto isso, né, visto como é importante e interessante, né, esses estudos, a gente vai jogar uma luz sobre esses estudos cínicos na tradição árabe, eu quero apresentar para vocês algumas das anedotas que eu já traduzi. Algumas considerações importantes sobre essas anedotas que eu vou trazer agora. A primeira consideração, eu traduzi as anedotas do inglês para o português. Né? Eu não sei falar árabe, né? Vocês viram aqui já no vídeo. Né? O esforço que eu fiz foi para traduzir do inglês para o português. Né? Então, pode ser que a tradução, né, já é uma tradução de segunda mão, então é uma tradução, né, ligeiramente perigosa. Né? Então, assim, relevem qualquer problema de tradução, né? Enfim, está aberto a discussão essas traduções. Né? E, em segundo lugar, eu tentei trazer várias das anedotas, né, e assim, eu já tenho, né, eu já tenho uma visão sobre as anedotas cínicas da tradição árabe. Eu não quero falar ela aqui, porque, bem, eu estou pensando nisso ainda, né, eu não traduzi elas todas ainda, já traduzi um número substancial das 194, eu traduzi, eu diria que uns 40%, 50%, né, então eu já tenho uma certa visão sobre essas anedotas. Né? Sei que algumas são muito polêmicas, né? Contém temas sensíveis, né? Algumas anedotas a gente poderia dizer, né, que mostram um pouco da misantropia cínica de Diógenes. Algumas outras anedotas mostram um pouco de sua misoginia. Né? Então, enfim, eu tentei esquivar um pouco essas anedotas, não porque eu quero proteger o autor, nada disso, né? o Diógenes, nada disso, mas, enfim, é porque é um vídeo de apresentação, então eu não quero entrar em temas muito polêmicos. Assim como eu também não quero entrar em anedotas onde há uma disputa, né, onde parece que tem um conteúdo mais histórico, né, onde parece que, né, o Diógenes, né, é muito diferente da tradição grega, porque, enfim, né, eu acho que isso aí demanda mais estudos. Né. Então, eu tentei trazer anedotas para esse vídeo, que é um vídeo de apresentação, que não são muito polêmicas, né, que são bem similares ao que a gente vê, né, as ideias que a gente vê na tradição grega. Então, vamos lá. Primeira anedota. Esnobado por um homem de ascendência nobre devido às origens humildes de sua mãe, Diógenes respondeu: no meu caso, a linha de minha nobreza começa comigo, enquanto no seu termina com você. Né? Essa anedota é encontrada no Mubasir.
Alexandre foi visitá-lo enquanto ele dormia e chutou com o pé e disse-lhe: Levanta-te, acabo de conquistar a tua cidade. Diógenes respondeu: Não posso me opor ao rei por conquistar cidades, mas chutar é tipo de coisa que jumentos fazem. Questionado se ele tinha uma casa para descansar, ele respondeu: Onde quer que eu descanse, aí está minha casa. Alguém lhe ofereceu uma refeição e disse-lhe: Coma bastante. Diógenes respondeu: Seu dever é oferecer refeições, enquanto o nosso é educar o corpo e evitar os hábitos das pessoas autoindulgentes. Perguntaram-lhe qual era a diferença entre ele e o rei. Ele respondeu: O rei é escravo dos desejos, mas eu sou o senhor deles. Algumas pessoas lhe perguntaram: Quantos escravos você tem? Ele disse: Seus mestres, referindo-se à raiva, ao desejo e à má disposição que surge desses dois. Um dia ele foi ao banho público e viu um homem rico rodeado por um grupo de pessoas que o esfregavam, jogavam água sobre ele e o serviam enquanto o tempo todo permanecia imóvel, sem fazer nada. Diógenes disse a ele: Estou surpreso que você não tenha arranjado outra pessoa para entrar na banheira em seu lugar. Alguém disse-lhe: Tome cuidado para não entrar nos becos estreitos da cidade, porque algumas pessoas combinaram de bater em você. Ele disse: Se eles fizerem isso, reconhecerão minha sabedoria. Um dia ele foi ao mercado e começou a cantar e as pessoas se reuniram ao seu redor. Então ele começou a falar sobre filosofia e eles se dispersaram. Ele disse: Como são estranhos, vocês se reúnem para se divertirem com aquilo que não traz benefício, mas fogem das lições de filosofia que lhe beneficiariam. Acredito que eu tenha cumprido o propósito do vídeo, né, que era falar um pouquinho sobre a importância da tradição árabe, trazer alguns exemplos, algumas anedotas, né. Então eu peço que vocês acessem o site aí, né, nosso e tal, né, se vocês quiserem mandar texto sobre o sunismo e tal, falar sobre suas pesquisas, né. Enfim, o objetivo do nosso portal, né, é tentar divulgar, né, publicizar nossas pesquisas em relação ao cinismo e tentar encontrar, né, outros pesquisadores, estudiosos sobre o tema, ou não que não sejam estudiosos, mas outros entusiastas, curiosos, né, e divulgar, né, isso que a gente faz, né, porque, enfim, é interessante, a gente consegue aprender também quando a gente troca, né, experiências e conhece outras pessoas que estudam o nosso mesmo assunto. Né. Então, até mais e até a próxima.